Caros alunos, a aula de hoje será sobre fontes de energia renováveis. Os tópicos a serem tratados nessa aula são os seguintes: introdução, biocombustíveis, biogás, biomassa, energia eólica, energia das marés, energia hidrelétrica, energia solar, energia geotérmica e faremos algumas conclusões. A fonte de energia é considerada renovável quando não é possível estabelecer um fim temporal para sua utilização. Também as fontes de energia estão ligadas ao tipo de economia de uma nação. Quanto mais industrializada essa nação, maior será o uso de energia. Podemos citar algumas fontes de energia renováveis utilizadas atualmente: os biocombustíveis, o biogás, a biomassa, a energia eólica, a energia solar, a energia hidrelétrica, a energia das marés, a energia das ondas e a energia geotérmica. As vantagens das fontes de energia renováveis são as seguintes: são consideradas perante a natureza inesgotáveis. Reduzem as emissões de dióxido de carbono. Reduzem a dependência também energética face aos combustíveis fósseis. E conduzem à investigação de novas tecnologias que permitam melhorar a eficiência energética. As principais desvantagens incluem os eventuais custos elevados na implementação dessas fontes de energia devido ao fraco investimento atual nesse tipo de energia. Eventualmente podem causar impactos visuais negativos ao meio ambiente e também podem gerar algum ruído no caso da exploração de alguns recursos energéticos renováveis. Em relação a biocombustíveis, são os combustíveis que provêm de matéria-prima renovável. Podem ser os seguintes: o biodiesel, o etanol e o hidrogênio. O biodiesel é um combustível diesel de queima limpa, derivado de fontes naturais e renováveis como os vegetais. Pode ser obtido do girassol, do amendoim, da mamona, sementes de algodão e de colza. É uma alternativa para os combustíveis tradicionais, como o gasóleo. Também apresenta uma redução da poluição, reduz 78% das emissões de dióxido de carbono, o gás responsável pelo efeito estufa, e 98% de enxofre na atmosfera. Também promove o desenvolvimento da agricultura nas zonas rurais mais desfavorecidas. Pode ser utilizado em motores diesel e mistura com o gasóleo ou puro. Também pode ser utilizado como geração de energia elétrica. O biodiesel também tem a capacidade de produção limitada, pois depende das áreas agrícolas disponíveis e, portanto, só poderá substituir parcialmente o gasóleo. O preço é ainda elevado, mas as novas tecnologias permitirão reduzir os custos da sua produção. Há muitos obstáculos, como a falta de regulamentação e os preços atuais do diesel derivado do petróleo. Um outro biocombustível é o etanol. É um tipo de álcool criado a partir de matérias-primas de biomassa, como milho, açúcar e até mesmo materiais celulósicos, tais como lascas de madeira. Este álcool pode ser usado como combustível limpo. O Brasil usa cana-de-açúcar e em países de clima temperado, como os Estados Unidos, utiliza-se o milho. O Brasil também é o segundo maior produtor de etanol do mundo e o maior exportador mundial. Os automóveis atuais podem rodar com 100% de etanol ou qualquer outra combinação de etanol e gasolina. Outro biocombustível é o hidrogênio. A obtenção de energia a partir do elemento químico é baseado no conceito de células de combustível, em que a energia química é transformada em energia elétrica e térmica.
A célula combustível converte os elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, em água, que é o resíduo, e gera eletricidade enquanto faz isto. Um carro abastecido com hidrogênio praticamente não tem vazamento de óleo, não emite ruídos e poluentes, além de ser entre 2 e 3 vezes mais eficiente que um carro com motor a combustão. O armazenamento é complexo, pois é um gás muito leve e precisa ser comprimido a pressões elevadas, o que consome energia. Outra preocupação é com a geração de hidrogênio, a tecnologia dos veículos atuais e a rede de distribuição, todas muito caras. Uma outra fonte de energia é o biogás. O dióxido de carbono e o gás metano podem ser obtidos de forma natural ou artificial de aterros sanitários, estações de tratamento de esgotos e da agroindústria. Substituem o GLP, o gás liquefeito de petróleo, e o gás natural. Podem ser usados para a geração de energia elétrica, térmica ou mecânica. A queima também é mais limpa. Porém, os investimentos são muito elevados e há necessidade de reconversão dos fogões após o esgotamento do gás do aterro sanitário. Outra fonte de energia renovável é a biomassa. É a matéria orgânica obtida de resíduos florestais do setor sucroalcooleiro, óleo de palma, cascas de arroz, castanha de caju, casca de coco. A biomassa, quando queimada, é capaz de gerar gases que são transformados em energia térmica ou elétrica. Uma fonte de energia renovável bastante atual é a energia eólica. Durante a história, o poder dos ventos foram utilizados para várias situações. As embarcações marítimas usavam o poder dos ventos para se locomover, e isso já há mais de 5.500 anos. De 200 anos antes de Cristo até o século VII, os primeiros moinhos de vento eram usados para moer o milho e a cana-de-açúcar. No século XII, os ingleses começaram a utilizar os moinhos para a geração de energia, e já no século XIV, os holandeses utilizaram os moinhos para drenar águas das suas terras. Até o século XIX, a Dinamarca foi o primeiro país a utilizar os moinhos para bombeamento. E de 1900 até 1973, apenas a própria Dinamarca e os Estados Unidos desenvolviam moinhos de vento para a produção de energia. Outra fonte bastante interessante e renovável é a energia obtida das marés, que traduz-se pelas variações periódicas do nível do mar associadas às correntes. A energia correspondente pode ser captada sob duas formas: energia potencial, pelas variações do nível do mar, e energia cinética, pelas correntes marítimas. A energia das marés, sobre a primeira forma de obtenção, ocorre através da construção de diques e reservatórios. Quando a maré sobe, a água enche o reservatório, passando através da turbina e produzindo energia elétrica. Quando a maré desce, o reservatório é esvaziado, a água sai do reservatório, passando novamente pela turbina, em sentido contrário, produzindo novamente energia elétrica. Também pode-se aproveitar a energia cinética associada às massas de água movidas pelas correntes marítimas. Tem os mesmos princípios base de funcionamento da energia eólica, com a diferença pela utilização da água. Uma fonte bastante usual de geração de energia renovável é através das hidrelétricas. A energia hidrelétrica é produzida por meio do aproveitamento do potencial hidráulico existente num rio, utilizando desníveis naturais ou artificiais através da construção de barragens e usinas em rios com altos volumes de água. Representam 18% da produção de energia elétrica no mundo
e cerca de 95% da produção de energia elétrica atual brasileira. Há, porém, impactos, como, por exemplo, a inundação de áreas agricultáveis, com alteração, perda da vegetação e da fauna terrestre do rio, interferências na migração dos peixes, interferências no transporte de sedimentos, perdas de heranças históricas e culturais, alterações em atividades econômicas e usos tradicionais da terra, problemas de saúde pública devido à deterioração ambiental, problemas geofísicos, perda da biodiversidade terrestre e aquática, além de efeitos sociais por realocação de comunidades. Outra fonte renovável de energia é a energia solar. A energia solar tem um aquecimento solar passivo, é uma fonte de energia térmica, também é uma fonte de energia elétrica, termoelétrica e fotovoltaica, e também a energia solar incidente sobre a superfície terrestre é da ordem de 10.000 vezes o consumo energético mundial. Portanto, é uma energia para um futuro muito interessante. Atualmente, essa energia térmica pode ser coletada através de coletores solares ou concentradores solares. Já a energia fotovoltaica é a energia da conversão direta da luz em eletricidade. É a diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor produzida pela absorção da luz. A célula fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de conversão. Outra fonte de energia renovável muito interessante, existente ainda na natureza, é a energia geotérmica. Conhecida também como geotermal, é aquela gerada através do calor proveniente do interior da Terra. Considerada uma fonte renovável e limpa, pois gera baixos índices de poluição no meio ambiente. Pode ser obtida através das rochas secas quentes, rochas úmidas quentes e vapor quente. O calor da Terra pode ser aproveitado para usos diretos, como aquecimento de edifícios e estufas, ou para a produção de eletricidade em centrais geotérmicas. O ciclo geotérmico é composto das seguintes atividades. Abrem-se buracos fundos no chão até chegar aos reservatórios de água e vapor. Esses são drenados até a superfície por meio de tubos e canos, apropriados até a central elétrica geotérmica. Tal como a central elétrica normal, o vapor faz girar as lâminas da turbina. A energia mecânica da turbina é transformada em energia elétrica através de um gerador. A diferença dessas centrais elétricas é que não é necessário queimar um combustível para produzir eletricidade. Após passar pela turbina, o vapor é conduzido para um tanque onde será resfriado. A água que se forma será novamente canalizada para o reservatório, onde será naturalmente aquecida pelas rochas quentes. Aqui está um esquema de uma central geotérmica. Quanto às vantagens da energia geotérmica, podemos citar as seguintes. É uma energia limpa, não necessita da queima de combustíveis para geração. Não prejudica a terra, com uma menor relação de área por megawatt. Não há cabos de minas, túneis, covas abertas, pilhas de lixo ou derramamentos de óleo. Como principais desvantagens, são os altos custos iniciais de instalação, alto custo de manutenção das tubulações, a poluição sonora, o risco de contaminação da água nas proximidades. Como conclusões, podemos citar que as fontes de energia renováveis poluem menos o ambiente do que as fontes de energia não renováveis e são infinitas. As várias fontes de energia renováveis, mesmo tendo infraestrutura cara, são uma grande aposta para o futuro.
há cada vez mais conscientização da população sobre a poluição e emissão de gases de efeito estufa. Além do que, há também grande apoio internacional para a implantação dessas modernas fontes de energia renováveis.